voltando ao princípio, não esqueçam de que há interesse pelos princípios, e aí a pergunta que eu fiz, que o doutrinador fez, há interesse nos princípios, porque conhecer e entender os princípios leva ao conhecimento dos fenômenos. Estou repetindo, que eles são consequência natural necessária. Quando se conhece os princípios do direito, os mistérios que dificultam ou impedem a compreensão deles desaparecem ou minimizam-se. Dessa forma, aquele que conhece o princípio firma uma base jurídica sólida. Então, se você quer, como aluno, amanhã ou depois, ter uma base jurídica sólida, você tem que entender de princípios de direito do trabalho. Ou de princípio de direito civil, se for lá no direito civil que você vai atuar, tá? Então, você tem que entender de princípios de direito do trabalho. E às vezes, olha só, deixa eu chegar para você e perguntar assim, ó, você sabe que o processo do trabalho está informado pelo princípio da oralidade. E eu pergunto para você, ou você está num concurso público, é possível apresentar no processo de trabalho razões finais orais? Aí você vai dizer assim, ó, sim, porque há o princípio da oralidade. Beleza? É possível apresentar petição inicial oralmente? Deduzir seus pedidos oralmente? Sim, princípio da oralidade. É possível contestar? Aí você tem que pensar já de forma mais complexa. Contestar. Eu acho que sim. Mas se pode apresentar a petição, existe a igualdade, o direito, um princípio de direito processual, que fala de igualdade processual. Se o empregado pode fazer a apresentação oral da petição inicial, o empregador poderá fazer a contestação, a defesa, oralmente. Sim, certo. A petição inicial pode ser apresentada verbalmente, oralmente. A contestação também pode. Só que tem um detalhe, tá? Só que tem um detalhe. Com o PJE, com a informatização completa do processo, isso é praticamente impossível, tá? É praticamente possível, mas não é impossível. Por quê? Porque você tem que fazer o seguinte, você tem que comparecer até a vara do trabalho e informar que você quer fazer, você é reclamante, você é empregado, que você quer fazer uma reclamação verbal. E aí tem um funcionário lá que vai abrir uma reclamação para você no PJE. Aí você é citado, aí já estou falando do empregador, você é citado para comparecer uma audiência. E lá você apresenta oralmente a sua defesa, tá? Agora nós estamos num momento de pandemia, tá? Em que ninguém comparece à justiça. Tudo é feito pela via eletrônica, né? Aí você vai ter que, se você vai apresentar a defesa, você vai ter que entrar no PJE, tá? Você vai ter que entrar no PJE e informar, ou ir lá na vara do trabalho, dar um jeito de conversar com alguém, ou telefonar para lá, dizer que você não tem advogado, que você quer apresentar a sua defesa oralmente, tá? Então, terá que haver alguém será disponibilizado, ou por videoconferência, para você apresentar essa defesa sua oralmente, que é um direito teu assegurado constitucionalmente, tá? E previsto o exercício do direito de defesa, que pode ser exercido oralmente no âmbito da justiça do trabalho. Então, é muito importante para você compreender o direito, tá? É muito importante para você compreender o direito e para você entender a necessidade do direito, você ter uma base sólida, você dominar muito bem essa questão dos princípios de direito do trabalho, tá? Escreva o que eu estou dizendo para vocês, tá? É de suma importância, tá? Você estudar os princípios de direito do trabalho. Eu falei para vocês em 10 doutrinadores. Eu indico para vocês, e tem lá na biblioteca da Univale, o livro Princípios de Direito do Trabalho, do professor uruguaio Plá Rodrigues. É um livro, vamos dizer assim, o professor Plá Rodrigues já morreu há algum tempo, mas é um livro bem atual, tá? É um livro bem atual. É o livro mais utilizado no Brasil, acerca de princípios de direito do trabalho, e eu ouso dizer que é um dos livros mais utilizados na América Latina e em boa parte da Europa, esse livro e os ensinamentos do Américo Plá Rodrigues acerca de
princípios de direito do trabalho. O nosso direito do trabalho é muito parecido com o direito do trabalho italiano, com o direito do trabalho espanhol, tá? Com algumas diferenças, né? Com o alemão, tá? Porque vocês sabem que, infelizmente, em termos de legislação trabalhista, há muito copia-cola, né? Há muito disso. Os caras vão lá no direito comparado, migram para o nosso direito, há várias regras de direito do trabalho, vários institutos de direito do trabalho, né? Então, há uma certa semelhança entre o que há de direito do trabalho na Europa e o que há de direito do trabalho no Brasil, assim como o direito do trabalho argentino, o direito do trabalho do Uruguai, do Paraguai, tá? Há uma semelhança com o nosso direito do trabalho. E, naturalmente, que nos Estados Unidos já é algo fora da curva, já é totalmente diferente do nosso direito, tá? Assim como no Canadá, é diferente. Só que alguns mínimos na legislação americana, existem alguns mínimos trabalhistas, né? Que são previstos em lei. Salário mínimo, direito à hora extra, isso tem aqui no Brasil também. E o restante vai para acordo ou convenção coletiva, tá? Lá é contrato coletivo de trabalho, né? Entre sindicatos, tá? E que criam, sindicatos e empresas que criam as normas de direito de trabalho. Só que muitas vezes o pessoal pensa assim, aqui no Brasil é tudo muito burocratizado, é tudo muito difícil, nos Estados Unidos é tudo muito fácil, mas isso não é verdade, tá? Então, só para você ter uma ideia, aqui no Brasil, eu teria que falar de vários exemplos para vocês, mas aqui no Brasil, por exemplo, uma indenização que o empregado ganha de indenização por danos morais de 5 mil reais, 5 mil reais dá $1.000, nos Estados Unidos essa indenização pode chegar a 300 mil dólares, tá? Então as indenizações lá são mais pesadas e há muito mais pedido, vamos dizer assim, de indenização. Essa questão do dano moral está muito mais consolidado dentro da sociedade americana. Aqui no Brasil ainda está muito banalizado, né? Infelizmente, banalizou um pouco isso. E, por consequência, o próprio judiciário não fixar as indenizações também banalizou o valor, né? As indenizações são muito pequenas. Tem indenização aí que a gente vê, às vezes o empregado perde um dedo da mão, 3 mil reais. Perdeu um dedo da mão. E 3 mil reais num acidente em que o empregador foi culpado. Então, nós temos que avançar muito nessa questão ainda da indenização por danos morais, mas para isso nós precisamos avançar muito na educação, que é fundamental, tá? Porque tudo isso que eu estou falando para vocês, banalização e tudo mais, do direito do Instituto da Indenização por Danos Morais, acaba sendo o quê? Acaba sendo um reflexo da falta de educação do povo brasileiro, tá? Então, isso é importante a gente pensar que não se resolve quase, e a gente tem essa impressão que tudo se resolve por lei. Não, se resolve muita coisa pela educação, tá? E um povo que tem uma educação alta e de boa qualidade não precisa de tantas leis, tá? Porque o próprio povo se comporta de forma adequada. Aqui a gente precisa, tudo parece que vai ter que... para tudo tem que ter lei. Então, nós não devemos pensar dessa forma, mas nós temos que investir mais na educação do povo brasileiro, tá? Então, os princípios de direito do trabalho são essenciais. Você tem que compreendê-los. E na próxima aula, nós já vamos abordar princípio por princípio, mas os princípios que são os clássicos, tá? Aquele que todo mundo aceita. Porque se eu for pegar aqueles 10 doutrinadores, nós vamos até o final do curso de vocês falando sobre o princípio de direito do trabalho, tá? Eu vou escolher alguns princípios que são essenciais, tá? E que acerca desses princípios há uma unanimidade entre os doutrinadores. Então, eu vou trabalhar com aquilo que vocês vão ter realmente lá na justiça. Que não haverá surpresa para vocês, tá? Eu vou dar o essencial para vocês. Então, pessoal, até a próxima aula. E agora eu vou, na parte seguinte, eu vou responder o questionário da aula anterior.